Não seria lógico, então, já que Jesus morreu na cruz, já que morreu por todos, porque eu tenho que aceitá-lo para ser salvo? Eu não concordo com o que Adão fez e não aceito. Aceitando não, eu tenho pecado. E para ter a salvação, eu tenho que aceitar Jesus. Quando Deus chega assim e fala assim para Adão: Adão, não coma, certamente morrerás. Se a morte entrou pelo pecado, conforme Paulo está colocando aí, como que Deus pôde fazer uso para Adão do que a morte, se a morte só, segundo o raciocínio, partiria a entrar por intermédio de Adão? De que jeito isso? Padre, o que Adão cometeu, o senhor concordou com aquilo que Adão fez? Se eu concordo com Adão, não, porque foi ele que pela história da salvação é quem nos prejudicou humanamente. Você aceitando aquilo que Adão fez, aceitando ou não, o senhor tem pecado? Tenho. Adão pecou, eu não aceito o pecado de Adão, mas eu tenho um pecado segundo a Bíblia, certo? Pecado humano, ok, que nós chamamos de pecado original. Aceitando ou não, eu tenho um pecado, não é Sim. isso? Olha que interessante isso aí que Paulo está colocando. Aceitando ou não o que Adão cometeu, eu tenho um pecado. Por que para ter a salvação eu tenho que aceitar? Não seria lógico, então, já que Jesus morreu na cruz, já que morreu por todos, porque eu tenho que aceitá-lo para ser salvo? Eu não concordo com o que Adão fez e não aceito. Aceitando não, eu tenho pecado. E para ter a salvação, eu tenho que aceitar Jesus? Não seria algo irreal do que Paulo está tratando aí? Mas é interessante, o senhor leia o versículo 20, ali onde o senhor parou. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Sobe mais um pouquinho. Ou desce. Sobe ou desce pra gente ver o 20. Pegou no meio da tela. Aí, Isso. Pedrão, valeu. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Que até então, sem a lei, estava lá no tempo, não tem lá limite. Moisés. Isso. Não tem como você... Como que você julga se é ofensa ou não, se não tem lei? Se não tem um parâmetro a ser seguido. Então não tem. Agora que chegou a lei, criamos a lei, Moisés estipula a lei, então a partir de agora nós sabemos o que pode e o que não pode. Certo? Então, por quê? Vamos lá. A lei para que a ofensa abundasse, mas não que não existisse. Sim. Porque a morte ela entra e não precisou da lei. Justamente. Vamos voltar um pouquinho nesse assunto aqui, padre. Vamos lá. Olha só o que nós estamos tratando aqui, que interessante. Nós estamos falando de condenar ou absolver mediante o conhecimento. Isso. Não tem como eu condenar alguém se alguém não conhece a lei. Quando não conhece a lei, o que acontece? Contratamos um advogado para que possa nos defender perante a lei, uma vez que eu não conheço a lei. Então, por isso que serve advogado hoje, para me defender mediante aquilo qual eu não conheço, mediante a acusação. Padre, raciocine comigo e vamos ver se a sua crença concorda ou discorda. Quando Deus chega assim e fala assim para Adão: Adão, não coma, certamente morrerás. Se a morte entrou pelo pecado, conforme Paulo está colocando aí, como que Deus pôde fazer uso para Adão do que a morte, se a morte só, segundo o raciocínio, partiria a entrar por intermédio de Adão? De que jeito isso? Porque se Deus fala assim: Adão não coma, certamente morrerá, necessariamente, filosoficamente, Adão: Senhor, o que é a morte? Como que eu posso condenar alguém ou penalizar alguém, sendo que não conheço o que seja aquilo? Parece que a morte já existia, padre. Ou não? A morte já era vista como um castigo, né? Logo, então, a morte não adentrou pelo pecado de Adão, porque a morte já existia antes do pecado de Adão. Entra para aqueles que descendem de Adão. Então a morte já existia, concorda? A morte existe. Não, a morte já existia antes de Adão pecar. Existia. E a morte existia de que forma? O padre consegue filosoficamente imaginar? Quando nós falamos da morte no período do Gênesis, nós estamos falando do distanciamento daquilo que é o totalmente puro, que seria Deus, a imagem de Deus. Então, o distanciar-se, esse alejar-se de Deus, do divino, esse afastar-se da luz, esse afastar-se daquilo que é o provedor da vida. Então, a morte aqui, ela não é uma substância, ela é vista como um ente. Então, a morte, ela toma posse do objeto a partir do momento em que o objeto se distancia daquilo que é a provisão da vida, que é Deus. Né, o livro, o
O apócrifo de Enoque, que vai falar a respeito da queda dos anjos, vai falar justamente que a ausência do bem gera o mal. Então, o demônio e Satanás e tudo, o mal, a essência do mal enquanto ente, é criado justamente pelo alinhamento desse ser divino, do bem. Então, a morte é o resultado do distanciar-se de Deus. É o morrer aos poucos, é o morrer na alma, é o morrer no espírito. Agora, vou ilustrar para o senhor o meu pensamento para tentar ser um pouco mais claro, de forma mais psicanalítica. Uma mãe, comentei isso com vocês ontem, uma mãe que vai para o meu consultório porque o filho é dependente químico e sofreu um acidente, depois de anos dando muito trabalho como dependente químico, sofreu um acidente e morreu. E essa mãe vai para o consultório para tratar o luto. Então, ela diz, eu estou aqui porque eu perdi o meu filho. E eu pergunto, quando você perdeu o seu filho? Ela diz, há 1 semana. Eu, de que modo? Ela, num acidente de moto. Eu preciso levá-la à consciência de que aquele filho que morreu no acidente de moto já não estava mais vivo. Porque ele já não era mais um ente que estava próximo da experiência de vida, porque ele foi consumido pelas drogas. Então, quando é que a mãe de fato perdeu o filho? Não foi no acidente de moto. Quando ele já estava perdido. Ele já perdeu quando ele já morreu antes. Ele morreu antes da morte física. Sim. Então, a morte desse filho, na verdade, se deu quando ele, pelo vício, se afastou de todas as coisas que poderiam favorecê-lo como gente, como ser humano. E ele, então, se tornou um indigente por não ter mais nada que o configurasse à sua pessoalidade. Então, ali é uma morte. Então, quando nós falamos da morte no Gênesis, a gente está falando dessa morte que não passa pela matéria, mas passa pelo distanciamento de Deus. Tanto que Deus, quando Adão e Eva comem do fruto, eles ficam envergonhados, porque percebem que estão nus, que é uma questão também magnífica, que certamente o senhor descreve aqui no Gênesis, a nudez, né? Que nudez é essa se não havia corpo? Mas uma frase de Deus que chama a atenção. Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, grita perguntando, Adão, Adão, onde estás? Onde estás? Por que a onisciência de Deus não sabe onde está Adão? Quem está perdido, Adão ou Deus? No caso, Deus. No caso, Deus. Então o autor sagrado quer mostrar o sofrimento de Deus pelo distanciamento do filho, do Adão que ele criou para ser a sua potência. Então o que Deus na verdade grita é um grito de desespero. Por que vocês fizeram isso? Era preciso? Então, a morte não é uma consequência do final da matéria. A morte é uma consequência do final do espírito. Então, é possível morrer diversas vezes, professor. É possível morrer em diversas ocasiões. É possível morrer todos os dias e é possível viver todos os dias. Gostei desse raciocínio. A única coisa que ainda não encaixou para mim é porque a fala morte vem antes do erro de Adão. Então, como que eu... porque há admoestação de Deus. Se comerem, terão que morrer. Então, a consequência seria a morte. Então, esse distanciamento, a morte como distanciamento que você colocou, eu já não consegui entender muito bem, porque dentro do relato bíblico, isso vem depois, né? Eu entenderia numa cadeia alimentar. Não colocando que todos os animais são herbívoros, segundo a Bíblia, sim. Segundo o relato do Gênesis, todos os animais eram herbívoros. Sim. Cientificamente isso é impossível, porque cada animal carnívoro, herbívoro, tem um aparelho digestivo totalmente diferente por aquilo que eles são. Então eu teria que a morte seria justamente para os animais de uma cadeia alimentar, a questão da sobrevivência, para Adão entender o que era a morte, que era o distanciamento, né? Aí eu entenderia muito bem nessa colocação. Eu tenho um elemento interessante no relato do Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva. Quando Deus cria Eva, aí Deus fala assim, portanto, Adão diz, essa é os meus ossos, cara da minha carne. Aí vem no finalzinho. Esta sim. Isso. Portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher. E você pergunta, mas desde quando foi que Adão e Eva tiveram pai e mãe? Não tiveram pai e mãe. Só que você vê que a visão do escritor, quando ele está escrevendo, está dentro de uma cultura, sabe o que é deixar o lar dos pais para conviver conjugalmente. E é importante, acho que o senhor tem até mais propriedade do que eu para falar sobre isso, porque
Na hermenêutica, o senhor vai dizer isso. A interpretação, o autor sagrado do Gênesis, ele vai escrever o Gênesis para dar um começo para as escrituras, porque não existia a ideia de como tudo começou dentro do judaísmo. A ideia foi passada pela tradição, não era nem escrita, era oral, dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Mas e antes dele? Como que nós vamos chegar no princípio das coisas? Então foi preciso ler muita literatura suméria, foi preciso se aprofundar muito na Mesopotâmia, o exílio da Babilônia, apesar de ter sido uma desgraça para os judeus, é o que nos deu o que nós temos hoje como conteúdo bíblico. Se não fosse o exílio da Babilônia, nós não teríamos absolutamente nada. Né? Então, quem escreve, o autor sagrado, ele escreve pela emoção das literaturas que chegavam à Babilônia. Então, por isso que ele vai usar termos que são muito próximos, né, dessa cultura suméria, babilônica, mesopotâmica, e por isso que ele vai, inclusive, ter contradições no próprio texto. Por quê? Porque não cabe com a fé monoteísta muito daquilo que o autor sagrado coloca como literatura judaica. Sim. Né? Então ali a gente vai encontrar, inclusive, contradições. Eu quero tirar uma dúvida com o padre católico, eu quero lembrar agora, o padre estava falando, quais são os sacramentos da Igreja Católica? Os 7 sacramentos. Quais são? Nós temos o batismo, que é a iniciação, nós temos a penitência, nós temos a Eucaristia. Depois nós vamos ter o matrimônio. Aí, pronto. A ordem. Matrimônio. Termina a ordem. Pode lembrar, vai lá. A ordem. A unção dos enfermos. E por último a unção dos enfermos, né? Se a gente fosse colocar num nível de... Uma ordem sistemática. Uma ordem sistemática. E nós temos a confirmação, eu falei? A crisma? Não, isso aí não. A confirmação. Crisma não. Aonde que eu queria chegar? Eu falei que ia falar filosoficamente, né? Que eu gostei da sua posição filosoficamente. Aí eu coloco o que levou Adão a comer do fruto. Porque a ordem foi para Adão, não foi para Eva. Deus deu ordem, você vai morrer. Logo, Adão sabia o que era a morte. Eu vou entrar no Sagrado Sacramento, é isso? No Sacramento. Vou entrar no Sagrado Sacramento. O que o escritor quer passar? O que é realmente um casamento? O que é uma união conjugal? Isso é lindo que ele faz. Quando traz esse detalhe, portanto, deixará homem pai e mãe unir-se à sua mulher... Isso é um costume, que esse costume de deixar lar dos pais e você morar no seu cantinho, isso vem do período de Davi. Nem de Moisés essa cultura e esse costume, porque Moisés vai morar na casa do seu sogro Jetro. Então, quem escreve posteriormente, quando existe esse costume. Mas o que levou Adão a comer do fruto? Sabia que Eva ia morrer. Então, a essência do amor é tão grande que Adão teve por Eva, que ele falou, já que você vai morrer, morrerei junto com você. Caraca. Por que nós dizemos até que a morte os separe? E até mesmo ele sabia que ela iria morrer. Ele falou, não, eu amo você a ponto de morrermos juntos. Porque tornaram-se uma só carne. Uma só carne. Não tinha como Deus Eva uniu... morrer e Adão permanecer vivo. Isso. Então, por isso que ele comeu do fruto. Não foi por desobediência, ele comeu o fruto por amor. É diferente. Opa, concordamos plenamente nisso. Ele comeu o fruto não é por desobediência, é por amor. A desobediência foi de Eva. Eu vou te falar uma coisa. Parece que rolou um Dr. Freestyle aí, Robertinho. Não? Mas eu vou te falar. Eu falei que ia fazer o quê? Filosoficamente. Mas com base no quê? Com base no texto que deixará homem pai e mãe unir-se à sua mulher. Então, mas se Adão come maçã por amor, se ele come maçã por amor e não por tema ou por qualquer outro motivo... Aí eu acho que ele tinha que ter sido perdoado, mano. Por quê? Porque Deus é amor. Sim. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele morreu no dia? Ele morreu no dia de qual ele comeu? Não. Era para ter morrido no dia. Professor, a expressão hebraica o senhor tocou num assunto que eu acho magnífico quando fala não do casamento em si, porque o casamento é algo institucionalizado, mas da palavra matrimônio. Né? O senhor, como exegeta, né, vem de matris, mater, mãe, né? E monos, que significa único. Estar sob a tutela de um só. Então, o matrimônio, ele é um ato feminino, materno, maternal, matris, monos. Então, quando o homem se une à mulher, deixará a sua casa... Veja, o homem que vai deixar, o homem que vai fazer, porque vai ficar sob a tutela da mulher. Portanto, o casa
que deriva aí da ideia de eco, de casa comum. O casamento, que deriva de matris, monius, que é o cuidado da mulher, tem como o seu antagonista, posso dizer isso? Pode. O patrimônio. Aquele que cuida do... Por isso que pertence ao homem o cuidado da casa. Enquanto a mulher está o cuidado de tudo que envolve a relação. sim. Então, quem é que desobedeceu? A dona da casa. Quem é que deu de comer? A dona da casa. Quem aceitou comer? Quem tem o patrimônio. Então, matrimônio e patrimônio. Eu consegui ser claro, professor? Sim, dizendo conseguiu. Isso? Porque essa é a cultura judaica. O provedor é o homem. É o homem. A provisão e a mulher é a organizadora. Isso. É isso, essa é a cultura judaica. E se nós formos olhar para as tribos antigas, quem que sai para caçar? É o homem. O pater. Ele acumula o patrimônio. Por a função do homem, do pai. E a função de cuidar da casa? Do matrimônio, da mulher, mater. Ele caça, a mulher não sai para caçar. Só que em compensação, quem é que sabe qual o tamanho da fome dos filhotes? Para cada um. Quem é que distribui o fruto de acordo com a fome de cada um? Mater. A mater. A matriz. Por isso o útero também é chamado de matriz. E tanto que depois do casamento, acaba que o pai vai viver a vida da mãe, né? Porque Sim, é a vida tudo gira dela. em torno ali, da né? mater, da mãe. Tudo vai... se for olhar, você vai ficar mais a próximo sua herança, da família dela. igual o professor né? já explicou a questão da primogenitura. Como que você tem um primogênito? Só se você tiver uma Um homem, né? maternidade. Um matrimônio. Ah, tá. O pater, para ter filho, para gerar os seus herdeiros, precisa de passar pela matriz, pela mãe. Eu esqueci de trazer esse detalhe dessa cultura. Coloque em Gênesis 5, por favor. Acho que é Gênesis 5, não lembro. Gênesis 5, Pedrão. Aí vem a pergunta, né? Todo mundo pergunta, professor, Caim casou com quem? Como que eles se reproduziram? De onde veio aquela mulher? Eu sempre tive essa dúvida também, professor. O que acontece? Sobe o versículo 4, por favor. Aí, uma questão interessante. Abaixa um pouquinho o versículo 4. Aí. E foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, gerou filhos e filhas. Tudo bem que ele está colocando que depois de 7 que vem as filhas. Não, é uma cultura judaica. Vai para mim, por favor, Gênesis capítulo 4, por favor. O capítulo antecedente. Isso. Olha que interessante. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu a luz a Caim disse. Olha essa expressão interessante. Alcancei do Senhor o quê? Um homem. Alcancei do Senhor um homem. O que ela está querendo dizer? Fui presenteada. Fui presenteada com gênero masculino. Por quê? Porque vinha o gênero feminino. Aqui quem está escrevendo está dentro da cultura judaica. Então vinha nascendo mulheres, ele não está dando importância para as mulheres aí. Ele está dando importância para o gênero masculino, Ou para seja, o homem. É um texto escrito, composto, período exílico. Período exílico. Ao anacronismo. Século VI antes de Jesus. Entendeu? Muito depois de Moisés, Isaac, Jacó, Josué, profetas, muito depois de tudo isso. Então aí é onde que entra a resposta, quando as pessoas perguntam, Caim casou com quem? Com a sua própria irmã. Com a sua própria irmã, ou com a sua sobrinha, porque depois vem quem? Abel. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. E veja que nós temos, professor, é importante o senhor falar isso, porque muita gente que segue, às vezes escuta a gente nos recortes, né, nós estamos falando de uma figura de linguagem. Sim. Nós não estamos falando de um fato, de um incesto. Não. Nós estamos falando de uma figura de linguagem que o autor sagrado precisa usar para que a literatura tenha sentido, significado. Sim. Porque o homem acabou de ser feito, não existe mais ninguém sobre a terra, então tem que ser entre eles. Até para denominar que, dentro da cultura judaica, está proibido o enlace matrimonial com quem não seja judeu. A partir de agora, o judaísmo não se mistura mais com outras crenças. Mas por que isso não é um incesto, isso daí?
Conforme ele escreve, é um incesto. Na Sim. literatura é um incesto. Certo. Mas isso exato. não é uma prática real. É uma figura de linguagem usada. É um suporte que o autor sagrado usou para Linguagem poder... figurada, isso aí. Linguagem Porque ele, figurativa. ele quer trazer uma construção da origem da humanidade. Uhum. Ok. Então ele está dentro do anacronismo. Mas quando ele está escrevendo, o incesto é proibido. Entendeu? Ele está escrevendo, em 600 a.C., trazendo uma história de 5.000 anos atrás. Então ele está dizendo, ó, isso aqui foi na origem da humanidade, foi assim. Só que hoje isso aqui é proibido, hoje você não precisa, a prática do incesto, entende? Então,